Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre uma função do Excel que é muito importante nós conhecermos, porque vai realmente facilitar bastante o nosso dia a dia. Vejam, eu estou com essa base de dados aqui no Excel, é uma base de dados bastante extensa. Aqui eu tô com um filtro, né? Deixa eu tirar ele para a gente ver. Então, notem que aqui eu tenho cerca de 2.200 linhas nessa base de dados, tá? E vejam que aqui ao lado, né, logo após a coluna final, a última coluna que eu tenho total, eu tenho um total geral, tá? Esse total geral aqui é de todos os produtos em todos os meses. Então, aqui na coluna P, eu tenho um total parcial por produto, que é esse código que eu tenho aqui, certo? E aqui eu tenho o total geral, que seria a soma de toda essa coluna. Agora, vamos supor o seguinte, que eu quero buscar os valores somente de um produto específico, tá? Então, vou utilizar aqui a opção de filtro do Excel e vou selecionar um produto qualquer. Então, vou desmarcar aqui o filtro de todos e vou pegar aqui, por exemplo, este 190 e clicar em OK. Então, notem, ele trouxe os valores somente deste produto 190, como a gente pode perceber. Só que notem, este valor total aqui não modificou, tá? Por que que não? Porque aqui nesta célula eu estou fazendo uma soma de toda a minha coluna P, tá? Bom, se eu quiser saber somente o total deste produto 190, o que que eu tenho que fazer? O que que normalmente nós fazemos, tá? A gente se posiciona na primeira célula, utiliza o Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar toda a minha coluna. E logo na sequência, olho aqui o total que aparece na barra de status. É ou não é? Normalmente é esse o processo. Só que existe uma função no Excel que vai fazer isso por nós, tá? Qual é essa função? O nome dela é subtotal. Então, notem, deixa eu tirar aqui o filtro novamente, selecionar tudo. E vou voltar nesta célula onde eu tenho a fórmula usando a função soma, ok? Então, veja o seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Então, veja o seguinte, nesta célula, em vez de usar a função soma para somar todos os valores da coluna P, eu vou colocar uma fórmula utilizando a função subtotal, tá? Então, igual subtotal, este é o nome da minha função. Aqui o Excel tá me dando o objetivo dessa função. Vou abrir o parêntese e notem que o primeiro argumento dessa função é eu informar para o Excel que tipo de operação que eu quero. Se eu quero uma média, se eu quero uma contagem numérica, se eu quero uma contagem de valores. Então, note que aqui eu tenho uma lista de operações que eu posso utilizar. No caso, eu quero soma, eu continuo querendo a soma, tá? Então, o meu primeiro argumento vai ser o número 9, tá? Que é o código referente à operação de soma, tá? Então, vou colocar aqui 9, poderia também ter selecionado com o mouse ou com o tab, tá? Ponto e vírgula. Depois, ele vai perguntar para mim qual é o intervalo que eu quero somar. Então, nesse momento, eu vou selecionar todo o meu intervalo, assim como se eu estivesse utilizando a função soma normalmente. Então, vou vir aqui, selecionar toda a minha coluna P. E pronto. Vou fechar o parênteses aqui no final e está pronta a minha função, a minha fórmula. Dá um Enter. Note que aqui, ó, o resultado é o mesmo quando eu uso a função soma. Eu vou até colocar aqui embaixo, tá? A função soma para a gente comparar posteriormente. Então, soma de toda a coluna P e Enter. Então, notem,
é o mesmo valor, ok? A diferença é a seguinte, agora quando eu fizer um filtro, a função subtotal vai obedecer o filtro que eu aplicar. Então, vamos supor, se eu vim aqui selecionar somente o produto 190, conforme eu tinha feito anteriormente, vou dar um ok. Vamos ver aqui ao lado o resultado, notem, aqui está o total geral somente do produto 190. E vejo que aqui a função soma me apresenta o total geral. Então, esta função subtotal, ela é muito útil quando eu tenho esse tipo de necessidade, tá? Quando não tiver nenhum filtro aplicado, ela vai me mostrar o total de tudo, o total geral. Agora, se eu tiver um filtro aplicado qualquer, ela vai me mostrar somente o total parcial conforme o filtro que eu apliquei, certo, pessoal? Então, essa era a dica desse vídeo. Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E se tiverem alguma sugestão de outros vídeos, outros temas, é só deixar nos comentários que eu irei responder a todos, certo? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.